Olha, nós vamos começar o programa para falar de um assunto um pouco delicado, eu diria um pouquinho pesado para algumas pessoas, mas ao mesmo tempo necessário. Deise Rosa, tudo bem contigo? Tudo jóia, Thiago. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Quando a gente fala em perder um filho, é algo que às vezes é difícil até para você falar sobre o assunto. As pessoas não querem falar sobre isso, porque isso magoa, isso machuca. Mas como eu falei agora, é necessário a gente entender esse processo todo, não é? Na verdade, as pessoas não querem falar porque dá medo, né? Dá medo. Dá medo, porque pode acontecer. E a gente tem esse é um dos maiores medos nosso enquanto humano, porque é onde a gente tem a nossa maior falta de controle. A gente pode controlar até algumas coisas de relacionamento, de trabalho, etc., mas a gente não controla a morte. E por mais que a gente aprendeu desde pequenininho, que nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre, às vezes a morte pega no meio do caminho. Né? Existe uma música, não sei se você já prestou atenção naquela música Aquarela, do Doquinho, numa folha qualquer eu desenho o sol. Aquela música, que ela é linda, ela fala todo do desenvolvimento humano. E ela é uma música contada para uma criança como é o envelhecer. E no final da música, e quem quiser preste atenção depois e escuta ela de novo, a música retorna ao começo dizendo vários pedaços da música e o descolorir no meio. Porque, afinal de contas, todos nós um dia vamos descolorir da aquarela da vida. Só que às vezes a gente descolore quando ainda a gente está criando e criando imaginações, que é a idade da infância, quando a gente está descobrindo o mundo como é a idade do adolescente, quando a gente está começando aí pensando numa formatura. Então, a gente pode descolorir em vários processos. Aí a música. Isso mesmo. Parabéns, Léo. Muito bem. Às vezes, quando a gente está nos 5 ou 6 retas fazendo o castelo, a gente também descolore. Né? E pega a gente de surpresa. Então, assim, toda e qualquer perda dói. Né? As perdas, de um modo geral, não só a da morte, mas a perda dói. Né? Desde um brinco que eu perdi um só, até algo muito mais intenso. Mas quando a gente fala de morte de filho, tá fora da ordem. É né? isso, tá fora da ordem. A gente nasce e aí você reproduz, né? Exatamente. E aí você vê, pela ordem natural, os pais vão morrer antes dos filhos. Isso, que já é uma angústia para nós filhos, né? Esse processo de imaginar como vai ser a minha base, etc, etc. Mas mesmo nessa angústia, a gente sabe que este é o ciclo da vida. Assim foi nos nossos antepassados e a probabilidade de assim ser na nossa existência é muito grande. E aí, quando acontece o inverso, ele realmente mexe com toda a estrutura emocional, física, social, né? Então, a morte, de um modo geral, ela é tão dolorosa porque ela mexe literalmente em muitas dimensões. Ela mexe na dimensão física. A pessoa sente uma dor que dói, o fio de cabelo dói. Mas onde tá? Não tá. Mas tudo dói. O social, agora eu vou sair de casa, eu vou falar o quê? Eu tenho quantos filhos e agora? O que eu respondo? Né? Eu sou casada, eu sou viúva, como que eu respondo? São perguntas simples, mas que ao mesmo tempo você não sabe como respondê-las. E assim, a morte de filho ela é tão dolorida, Thiago, que ela não tem termo. Se eu perdi o parceiro, eu me torno uma viúva, um viúvo, né? Se eu perdi os pais, eu me torno órfã. Qual é o nome que se dá para quando perde filho? Não tem. É verdade. Não tem, é um sobrevivente. Os pais que perdem filhos são sobreviventes, porque é isso, eu vou sobreviver a vida que eu ainda tenho naquela dor. Sabe que você me falou uma frase que eu achei tão interessante, né? A perda de um filho, você não supera, você convive. Com aquela situação. Inclusive, é uma coisa importante eu falar aqui, que assim, hoje quem está passando por uma perda, se você colocar lá no Google, você vai achar e encontrar muitas coisas falando das fases do luto, né? Você vai passar pelas fases, a última fase é a aceitação. É importante a gente saber que as fases do luto, ela foi feita para pessoas que estão em processo de terminalidade, ou seja, pessoas que descobrem uma doença muito grave. Essas pessoas, foi feito aí pesquisas, Elizabeth Kubler-Ross, que foi quem falou disso, e tem inúmeras pesquisas depois, que falam sim desse processo de fases, que não é uma ordem, mas que acontece até chegar um momento em que eu, nessa terminalidade, começo a aceitar que estou doente, que a minha vida tem um prazo, então o que eu vou fazer com isso? Sim.
Isto é da terminalidade, não da dor da perda. Só que, enfim, não se tinha muitos estudos e o negócio meio que se confundiu e popularizou. Então é importante, assim, as pessoas saberem que não se preocupem com essas fases, saiam disso. O processo do luto, ele é um processo dual. Tem horas que eu estou voltado para dor e eu não quero sair de casa, não quero fazer nada, nada vai para frente. E horas do meu mesmo dia, eu estou fazendo projetos, eu tenho momentos bons, eu consigo até ser um pouco feliz de novo. Eu consigo rir. Eu consigo rir e tá tudo bem eu rir, porque às vezes entra muito nisso, sabe? Nossa, agora que eu perdi alguém, eu tô em sofrimento, eu nunca mais posso ser feliz. Não, você vai ter momentos felizes. Felicidade, essa felicidade constante que a gente vende no pote de ouro, ninguém é. Né? Então não existe. Então é possível sim você ser feliz novamente, porque você vai ter momentos felizes, mas você vai ter momentos que você vai levantar a dor. Então, às vezes as pessoas ficam muito assim, nossa, você viu, a fulana já tá lá na festa, tá bem, já esqueceu o morto. A gente escuta muito mas isso. Entendi. E aí a condenação das pessoas parece, né? Porque se uma mãe perdeu um filho recentemente, de repente, 1 mês, 2 meses depois, nossa, ela não tá sentindo nada? Né? Por que ela já saiu? Mas, gente... Como se... E é muito dolorido, sabe, Tiago? Eu atendo muitas pessoas em processo de luto e, assim, a sociedade, ela vem... Já tá doendo. E ainda vem a sociedade e vem dar uma massacradinha, pior ainda, sabe? Porque, assim, se você tá só em casa chorando... Menina, você precisa sair, precisa reagir. Mas se você sai e reage, nossa, né? Então... É importante nós, enquanto sociedade, se eu quero aprender a lidar com a cultura e com a educação da morte e acolher alguém que está na dor, não julgue. Você pode lidar com a dor de uma maneira assim, bom, vida que segue, vamos lá. Enquanto eu posso lidar com a dor chorando diariamente, escandalosamente. Enquanto o outro chora no silêncio. Enquanto o outro precisa escrever em vez de chorar. Enquanto o outro vai fazer de outro jeito. Então não existe uma fórmula mágica. Existe o jeito que cada um vivencia. E o fato de eu estar sorrindo num evento social não significa que eu necessariamente estou feliz. Eu posso estar cumprindo o meu papel de trabalho, exercendo a minha função, e não necessariamente super bem. E quando a gente fala da perda de um modo geral, né, e a perda de filho, que é mais difícil, é difícil a gente dizer o mais difícil, mais tá? difícil porque cada um tem a sua dor. Cada um tem a sua dor e, assim, quando a gente fala de filho, a gente entra numa outra situação que, assim, nem todos amam loucamente os seus filhos. Isso soa estranho, tá? Mas gerar filhos e amar filhos são coisas diferentes. Amar filho é uma coisa cultural. Porque senão a gente não teria tantas crianças abandonadas, a gente não teria nada disso. Então não dá para dizer assim, é a maior dor para todos? Não é, não. Porque tem gente que não tem muito vínculo com esses filhos e talvez não vai ter esse movimento de maior dor. Mas para a maioria das pessoas, sim. Então, não é uma regra, mas para uma grande maioria. E quando morre-se uma criança, morre-se um filho, mães e pais sofrem junto. Né? Então, existe uma dor que ela acaba sendo coletiva. A gente sofre junto com aquela dor porque é difícil demais a gente imaginar aquele processo. Então, se a pessoa tem um pouquinho de empatia, ela consegue sentir um pouquinho, né? Não é a dor daquela mãe, não é a dor daquele pai, mas consegue se posicionar um pouco e sentir essa dor um pouco. Você sabe que em algumas situações eu vejo que muita gente, depois que perde um filho, leva um tempo, mas... Como a gente até falou, a vida segue, continua e assim por diante. E talvez busquem a felicidade, busquem um conforto em ter um outro filho e assim por diante. E, mais uma vez, eu volto a bater nessa questão de julgamento, que às vezes a pessoa vai falar assim, nossa, vai querer substituir um filho pelo outro, coisa assim. Mas, na verdade, é a busca por uma felicidade, é a busca por construir uma família, é a busca por dar continuidade a um projeto, a um sonho de vida. Né? E não tem problema nisso tudo. Não, e assim, Tiago, quando a gente é mãe ou pai de uma criança, se eu tiver mais um filho, eu não vou dividir aquele amor, eu vou ganhar um novo coração. E aí eu vou ter outro filho e eu vou ganhar outro coração. A gente não divide essa perspectiva de amor. E quando eu falo para você que a gente não supera, a gente convive com essa dor, porque é isso, eu tenho que continuar a minha vida. Porque a minha vida existe, e se tem vida, tem jeito. Então, eu preciso continuar. O buraco vai estar ali, a saudade vai pegar dias mais intensos, dias um pouco mais tranquilo. E eu posso, sim,
continuar amando, porque as pessoas às vezes, assim, veja bem, você está completamente apaixonado por alguém, tá? Então você conheceu lá alguém, está apaixonado, morrendo de amores, enfim, e vai trabalhar. Lá no trabalho, você consegue fazer o seu relatório, apresentar o seu programa, você consegue cumprir os seus prazos. Você deixou de amar aquela pessoa? Não, você só foi exercer uma outra função. E a gente, às vezes, precisa entender que a gente consegue colocar emoções, sejam elas agradáveis ou desagradáveis, deixa num potinho ali, vou fazer outras coisas, aí eu pego de vez em quando. Então, essa é a vida. O fato de eu estar, muitas vezes, estando com outro filho ou com os amigos e tendo momentos agradáveis, não significa que eu esqueci, não significa que eu deixei de sentir. A vida, nós temos inúmeros amores. E como é que a gente continua sobrevivendo, né? Continuando a vida? Porque a vida é feita de muitos amores. É o amor que nos mantém em pé. É o amor que mantém uma pessoa enlutada em pé. Sobrevivendo, literalmente. Por quê? Porque eu continuo amando o parceiro, o trabalho, as outras pessoas, o pai, a mãe. Então, a vida é feita de muitos amores. Existia aquele amor que não está mais, porém, o amor não morre. Por que dói? Porque houve amor. Só dói, o luto só dói, a perda só dói, seja por um namoro, uma separação ou a morte de alguém, eu só sinto porque houve o amor. E o amor não morre, então é para sempre. Daisy, eu vou te perguntar uma questão que é bem importante, na verdade, porque a gente sabe que quando a gente fala em fases do luto ou um período do luto, né, tem gente que diz assim, pode levar 1 ano, pode levar 2, pode levar 3, mas aí quando essa mãe, por exemplo, perdeu esse filho, enfim, tem seu momento, tem seu 1 ano, que seja 1 ano e meio, às vezes 6 meses, às vezes 3, depende. Mas quando isso não é superado, em algum momento ela para a vida, em algum momento ela não consegue reagir, é o momento de ir para psicologia, ir para terapia, ir para fazer alguma coisa para realmente tentar voltar. Antigamente era chamado de luto patológico, né? Hoje, na verdade, a gente não usa esse termo, mas existem alguns lutos que se complicam. Que é isso, eu não consigo... Então, se eu tenho essa dimensão, ora para a vida, ora para a dor, quando eu não consigo ir quase nunca para a vida, eu só fico aqui nesta dor, muitas vezes eu vou precisar de ajuda. Ajuda medicamentosa, muitas vezes, principalmente para quê? Para dormir. Né? Porque assim, uma noite de sono mal dormida é um dia de irritação, mas daí 2, 3, 4, 10, 1 mês, 2 meses, a constância, né? Ela vai me trazendo outros problemas também. Então, principalmente a questão desse processo de dormir, a gente tem o que a gente chama de terapia do luto e a gente tem o aconselhamento ao luto. Então, o que é, né? Então, às vezes as pessoas me digam assim, perdeu faz 1 semana, precisa de ajuda. Essa pessoa, ela precisa olhar para essa dor, ela vai ter que viver essa dor, sabe? Então, assim, às vezes as pessoas pensam, nossa, já faz 15 dias e a pessoa ainda tá mal. E ainda eu brinco assim, gente, se eu morrer e vocês me esquecerem 15 dias... Em 15 dias você passar a vida socorro, como se eu passei batida, né? aqui? Tipo, não, tá errado. É claro que essa dor vai se estender muito mais do que dias, né? Às vezes é realmente anos, enfim. E eu diria que é um processo... A gente consegue elaborar, o que é um luto elaborado? É conviver com aquela dor e conseguir fazer novos projetos da minha existência. Mas não significa esquecer, entende? Então vai ter dias e vai ter momentos em que aquela saudade vai vir, você vai estar andando na rua, você vai escutar uma coisa, e você bate aquela saudade, aquela dor. Mas eu continuo sobrevivendo. E aquelas pessoas que estão tendo essa dificuldade, né? Aí sim, a gente consegue sim auxiliar e tem recursos para isso. Então, o aconselhamento ao luto é muitas vezes um processo de, olha, eu tô esquisita, eu tô estranha, tá acontecendo coisas comigo que eu não me reconheço, porque é isso, eu não me reconheço quem eu me tornei diante de tantas emoções estranhas e quero entender um pouco o que é normal e o quanto eu estou enlouquecendo.
Então, a gente faz um aconselhamento para entender, olha, aqui é isso mesmo, vamos entender isso aqui. Né? Então, esse processo que geralmente ele é mais um processo inicial ali da dor, 3 meses, 4 meses, enfim. E existem algumas situações em que elas vão ficando realmente, eu não consigo sair disso, eu não consigo, e aí eu preciso de um suporte mais aprofundado, e aí sim entra no processo de terapia e tudo mais, e muitas vezes, como eu disse, a questão do medicamento, que algumas vezes é necessário, outras vezes não. Falando de medicamento. Tá chorando demais, entope de remédio. Não, é preciso olhar para a dor. Tá doendo, gente, tá doendo, a gente vive a dor. A gente não mascara ela. Até porque se eu ficar mascarando, tá tudo bem, né? Tá tudo ótimo. Ela vai aparecer em forma de outra coisa, em forma de alergia, em forma de queda de cabelo, em forma de tumor, em forma de alguma coisa. Então, olhe para a sua dor, né? Vivencia ela, mas assim, tá difícil, eu não, acho que eu não vou conseguir, não tá, né? Eu não tô conseguindo olhar para outros movimentos, porque a gente, como eu disse, a gente tem outros amores também. Sim. Aí eu preciso de ajuda. Tá tudo bem também procurar ajuda até para entender. Tá normal, não tá normal, isso é assim mesmo, isso não é, como que é isso, sabe? Então, faz parte e pode ser muito bem-vindo. Olha, eu acho que falar sobre isso, como eu falei no início do programa, né, é difícil, é sim, mas é importante trazer essas informações para vocês que estão em casa. Às vezes, pessoas próximas a você, né, passam por situações como essa e, como eu falei, e como a Deise falou, esse julgamento não é bom, né, para ninguém. E se você souber conviver com tudo isso, com essa situação, ajudar, entender esse luto, entender esse momento, refletir também, eu acho que é importante para essa família, para esses pais, para todas as pessoas que convivem, né, com essa criança ou conviviam com essa criança. Então, isso é muito importante. Sempre muito bom receber você aqui no programa. Quero agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. E assim, quem quer ajudar, pergunte para a pessoa o que ela quer. Não diga o que ela tem que fazer. Eu acho que esse é o grande segredo. Você tem que, ninguém tem que nada. O que você gostaria, como eu posso te auxiliar? Eu acho que esse é o melhor jeito da gente acolher. Como eu posso te ajudar naquilo que eu não posso te ajudar? Porque eu não posso trazer de volta. Mas eu quero te ajudar de alguma maneira, te acolhendo. E ouvir, às vezes, é o melhor método. Obrigada. Um beijo. Obrigado mais uma vez.